Segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com atualizações diárias das notícias diárias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Gostaria de pedir primeiramente para vocês, pessoal, para se inscrever no canal. Vamos ajudar a crescer esse canal que fala do Vasco. Vamos ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outros vascaínos, compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Como eu falei, nós torcedores, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, sou vascaíno desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. E nós torcedores do Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós vascaínos que nascemos Vasco, que somos Vasco desde que nascemos, sabemos de toda a história, né, do porquê disso, né, do Vasco não ter mais espaço na mídia. Então, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco, para a torcida do Vasco. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco da Gama, ao qual tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Como eu falei, esse canal vou trazer hoje aqui a notícia que saiu hoje, pessoal. As atualizações de hoje, segunda-feira, 9 de outubro de 2023. As atualizações das notícias de hoje do nosso Vascão. Resultado ontem não foi bom para o Vasco voltou para a zona de rebaixamento. O Vasco com empate sábado com São Paulo, em 0-0, tinha saído da zona de rebaixamento. Porém ontem, a torcida do Vasco secando o Santos ontem, torcendo por uma vitória do Palmeiras ontem, o que manteria o Vasco fora da zona de rebaixamento. Porém, o Palmeiras até saiu na frente, fez 1-0, o jogo na Arena Barueri com o mando do Palmeiras. Porém, o Santos empatou e virou o jogo no segundo tempo. E com a vitória do Santos, o Vasco retorna para a zona de rebaixamento, está ali com 27 pontos em 17º lugar. E o primeiro time fora da zona é o Bahia, com 28 pontos. Então o Vasco está a 1 ponto do Bahia, que é o primeiro time fora da zona, a 1 ponto para sair da zona ali. Porém, resultado de ontem, péssimo para o Vasco, né? Porque agora vai ter a parada da data FIFA. O Vasco volta a jogar no dia 18 de outubro contra o Fortaleza em São Januário. Vão ser aí 11 dias de parada para a data FIFA. E com o Vasco de volta à zona de rebaixamento, né? Que é o nosso grande objetivo esse ano, se manter na Série A. Para ano que vem, com reposições pontuais no elenco 2024, já que montamos sim uma base esse ano. Ano que vem, com reposições pontuais, buscar coisas maiores que nós vascaínos sabemos que é o nosso verdadeiro lugar, né, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, pessoal, a notícia que saiu hoje, nessa segunda-feira, nessa segunda-feira, 9 de outubro de 2023, é que o Vasco já começa a pensar no próximo jogo, como contra o Fortaleza, dia 18 de outubro, às 21h30 em São Januário, uma quarta-feira. Terá aí o retorno de alguns jogadores para esta partida. Robson, Gabriel Dias, Rossi. O Vasco está apostando aí na data FIFA para recuperar esses jogadores. Na minha opinião, principalmente o Rossi fez muita falta, porque o Rossi estreou já dando 3 assistências para gol, fazendo 1 gol com números muito bons. Foi importantíssimo na vitória contra o Fluminense. O Rossi foi importantíssimo na vitória contra o Coritiba por 5-1 em São Januário. Também atuou na vitória por 1-0 contra o América Mineiro em Belo Horizonte. E nos dois últimos jogos o Rossi não atuou, na derrota de 4-1 para o Santos e no empate em 0-0 com o São Paulo. Na minha opinião, fez muita falta o Rossi. Então, a análise é a seguinte, a notícia é a seguinte, que esses atletas que
fazem falta, né, ao treinador Ramon Dias, devem ficar à disposição contra o Fortaleza. Então, muitos torcedores, né, acham muitos torcedores compartilham desta mesma opinião, que principalmente o Rossi fez muita falta, por exemplo, no sábado, no jogo contra o São Paulo, né? E também o Gabriel Dias, que está aí retornando, já que a lateral direita do Vasco vive um drama, realmente vive um drama a lateral direita do Vasco. O Puma Rodrigues não tem a mínima condição neste momento de ser titular da lateral direita do Vasco. E os adversários exploram muito isso, né? Os adversários exploram muito esse ponto fraco do Vasco. Então, Rossi principalmente, e também Gabriel Dias retornando aí na partida contra o Fortaleza. Então a torcida do Vasco com esta opinião, né? No último sábado ouvimos muito isso em São Januário, a torcida fala isso: nossa, como o Rossi fez falta hoje, o Gabriel Dias precisa entrar nessa lateral direita para resolver esse problema da lateral, o Puma não tem a mínima condição. Então ouvimos muito isso dos torcedores do Vasco no último sábado em São Januário, no jogo contra o São Paulo. Então, pessoal, a notícia segue. Como eu falei, próxima partida da 27ª rodada, marcada para o dia 18 de outubro, com essa parada da data FIFA para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Então o Vasco vai ter aí 10 dias para fazer a preparação, né? E o Vasco está apostando na recuperação desses jogadores que estão no departamento médico. Então, pessoal, vamos aqui ver o caso do Rossi. O Rossi ele está em alta desde que voltou ao Vasco, né? O Rossi, como eu já acabei de falar, foi muito importante. Com 1 gol, 3 assistências em 4 jogos, números muito bons do Rossi. Rossi é o jogador que mais faz falta à torcida, né? Ele ficou fora das 2 últimas partidas contra Santos e São Paulo, por lesão na parte posterior da coxa direita. O atacante iniciou tratamento na última semana e terá mais 10 dias para se recuperar e voltar a jogar no time do treinador Ramon Dias, o nosso Vasco. E um outro jogador, pessoal, trazer aqui atualizações da situação de um outro jogador, Gabriel Dias, para a lateral direita. Outro jogador que deve voltar no dia 18 de outubro. Gabriel Dias lesionou a coxa direita contra o Atlético Mineiro no dia 20 de agosto. E já está em transição no Vasco, participando de treinamentos com o grupo. Com a lateral direita em xeque, o jogador é considerado reforço importante. No último sábado, Ramon Dias utilizou Paulo Henrique pela primeira vez como titular e Puma entrou no segundo tempo. Então, Paulo Henrique foi muito mal, o Puma nós já sabemos, não tem a mínima condição. Então, a torcida realmente apostando aí com muita fé de que o Gabriel Dias, retornando na próxima partida contra o Fortaleza, torcedor, a gente já sabe, né, que a torcida vai esgotar em menos de um dia de novo, vai lotar São Januário, vai estar lá apoiando. Então, para mim são na minha opinião, 2 reforços importantíssimos para esse próximo jogo: Rossi e Gabriel Dias. Também quem deve retornar, pessoal, é Robson Bambu, o zagueiro que vinha sendo improvisado na lateral direita. Atualizando aqui a situação do Robson. O zagueiro que vinha sendo improvisado na lateral direita sofreu uma lesão na região adutora da coxa esquerda. Robson jogou pela última vez contra o Bahia no dia 3 de setembro e desde então vem tratando do problema. Havia expectativa dele voltar para o jogo contra o Coritiba, o que não aconteceu. Ele está evoluindo e tende a ficar à disposição contra o Fortaleza. Outro jogador, pessoal, Manu Capasso, outro zagueiro. Atualizar a situação do Capasso. O argentino também foi relacionado pela última vez contra o Bahia. O zagueiro se recupera de um trauma na região lombar e ainda não tem presença garantida na próxima rodada contra o Fortaleza. O Vasco avalia a evolução do quadro de Capasso para que possa voltar às atividades sem restrições. Também tem a situação de um cria da base, pessoal, que é Eric Marcos. Atualizar a situação do Eric Marcos neste momento, nesta segunda-feira, 9 de outubro de 2023. O atacante não é relacionado pelo Vasco desde o jogo contra o Bragantino, dia 14 de agosto, depois de sentir dores na coxa. Está evoluindo bem e, assim como o Gabriel Dias, passa por etapas de transição no clube. Então, pessoal, são as primeiras atualizações, algumas atualizações desse dia de hoje, segunda-feira, 9 de outubro de 2023.
Como eu falei, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Aqui será um canal que vai falar do Vasco, para a torcida do Vasco, para os 25 milhões de torcedores do Vasco espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vai trazer atualizações diárias de notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Eu volto no próximo vídeo com novas atualizações e se inscrevam no canal, vamos ajudar a crescer esse canal, pessoal. Mais um canal para falar do Vasco. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. E até o próximo vídeo, tá? Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Até o próximo vídeo. O Vasco é para quem acredita. E saudações vascaínas.